Ligado no Esporte, de volta ao vivo nesta manhã de terça-feira. Olha só que notícia bacana para nossa região, porque o jogador Rodrigo Biro, que é aqui de Araçatuba, estava na Ponte Preta, ele acertou a transferência para o Vasco. Pois é, o Rodrigo Biro chegou ontem ao Rio de Janeiro e deve ser apresentado ainda nesta semana. Nessa manhã, a nossa equipe conversou com a mãe do jogador, a Eliana Rosa. Ela disse que o filho passou por exames hoje, nessa manhã, e que está bem ansioso aí para atuar na equipe carioca. O Rodrigo fica no Vasco até o final do Brasileirão, quando volta depois para Campinas. O atleta foi trocado por Felipe Bastos, jogador que estava no Vasco e agora vai atuar pela Ponte Preta. Boa sorte para o Rodrigo Biro. Agora, Manuel Tobias, lembra dele, um dos maiores craques da história do futsal? Ele voltou à seleção como auxiliar técnico e criou um projeto social para ensinar crianças e adolescentes a jogar futebol de salão. Vamos ver. Nos treinos ele ainda corre atrás da bola, mas agora é só para completar o time e reclamar. Nos jogos, a posição agora é no banco. Um dos maiores craques do futsal de todos os tempos virou auxiliar técnico e também um aprendiz. Sabe aquele Manuel Tobias da seleção de futsal? Pois é, esse todo mundo que gosta da modalidade conhece. Mas existe um outro, bem desconhecido. Ele mesmo descobriu há pouco tempo. É o tio Manuel Tobias. Os sobrinhos são mais de 1000. Crianças e adolescentes de 8 a 17 anos do projeto social que ele mantém em 15 núcleos no Ceará. Aqui, o reclamão do jogo dá lugar ao professor dedicado. Ó a bola, tem que jogar certinho pra ele, hein? Ele é muito brincalhão, ele joga muito e faz a gente se espertar no jogo. Muito brincalhão, ensina bem, joga bem, muito bom ele. E quando faz coisa errada? Aí ele fala umas coisinhas, né? Vamos nós de novo. Fica com raiva um pouquinho, aí depois fica brincando de novo. O projeto social já tem 7 anos. A aposentadoria das quadras garantiu o tempo e a dedicação tão necessários. E da idade deles eu tive esse mesmo carinho. Por isso que eu tento passar para eles realmente esse mesmo carinho e atenção. Manuel Tobias garante que o esporte é importante sim, mas não o principal. Que saiam também aqui cidadãos, saiam pessoas de boa índole, e o projeto preza mais por isso, na formação do caráter, na formação deles como cidadão. Obrigado. Muito legal, já pensou? Tem Manuel Tobias como professor, que honra para essa molecada. Olha, nesta noite o São Paulo vai visitar o Náutico, pela 10ª rodada do Brasileirão. O confronto vai reunir os 2 piores times do Campeonato Brasileiro e com a soma, olha só, com a soma da pontuação das duas equipes, chegaria no máximo ao 10º lugar, se acredita? Para sair de campo com a vitória, o tricolor tenta melhorar o desempenho fora de casa. Vamos ver. Foram 8 jogos até agora atuando fora do Morumbi e acredite, o desempenho é melhor. 5 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Mesmo assim, não é o suficiente para o time como o São Paulo. Pode até parecer clichê, mas o tricolor precisa de qualquer jeito desta vitória. Com os 3 pontos, o time chega aos 18, mesma situação que o Fluminense, o atual primeiro time fora da zona de rebaixamento. Os titulares não tiveram descanso e Paulo Autuori manda a campo o que tem de melhor. Jadson é o principal desfalque por causa da suspensão. O comandante deve escalar Rogério Ceni no gol, Douglas, Paulo Miranda, Antônio Carlos e Reinaldo, Wellington, Rodrigo Caio, Lucas Evangelista, Ganso e Osvaldo com Luiz Fabiano isolado no ataque. Muito bem, Náutico e São Paulo se enfrentam na Arena Pernambuco às 9 horas da noite. Se na Série A a gente viu que tem duelo dos piores, na Série B tem um confronto dos melhores. Palmeiras e Chapecoense jogam no Pacaembu às 9h50 da noite e o Verdão Paulista tem vários desfalques. O Gilson Kleina não conta aí com o Henrique, Valdívia e Eguren, que estão com as seleções. Além deles, Ananias e Leandro estão fora do jogo, mas mesmo com algumas perdas, o técnico mantém aquele esquema com 2 armadores. Se nada mudar, ele vai mandar a campo Fernando Praz, Luiz Felipe, Thiago Alves, André Luiz e Juninho. O Márcio Araújo, Wesley, Felipe Menezes e Mendieta, Allan Kardec e Rony, tá ok? Muito bem, olha, depois da eliminação na segundona, os integrantes da torcida organizada do Grêmio Prudente desistiram de vez do time.
O Ultras Prudentino teve o fim decretado depois da saída dos 2 últimos membros, né? O presidente do Grêmio garante que o time continua, mas o difícil é convencer os torcedores disso. Olha só. Felipe e Luan são os 2 últimos integrantes da já extinta torcida organizada do Grêmio Prudente. Na opinião deles, o declínio da Ultras Prudentino acompanhou o desempenho da equipe. Eu não tenho expectativa nenhuma. Um time desse não dá pra ter torcida, um time desse não merece torcida. A Ultras surgiu na época ainda do OPEC, Oeste Paulista Esporte Clube, que depois virou o Grêmio. Como o time na ocasião tinha sido formado com a base do Grêmio Barueri e jogava pela Série A1 do Paulista, a torcida era grande. Com a dissolução daquela equipe, a torcida também perdeu força. No auge já chegou a ter quase 300 membros, 250, 280 membros. Agora chegou a cair para 5 membros. Segundo os torcedores, acompanhar os jogos era o mais difícil. Nem a paixão pelo futebol adiantou. Os membros da organizada foram desistindo e o fim foi inevitável. É importante, né, ter um time na elite aqui, pelo estádio que tem, pelo tamanho da cidade. Eu sou apaixonado por futebol aqui, né? Mas, infelizmente, ultimamente isso não está acontecendo. Apesar da falta de motivação dos torcedores, o Grêmio Prudente teve uma campanha nesta temporada melhor que a de 2012. Quando o time foi eliminado ainda na primeira fase do Paulista da 2ª Divisão. De acordo com o presidente do clube, Breno Casari, os investimentos vão continuar. São 2 anos de aprendizado realmente, a gente, o primeiro ano não passamos da primeira fase, né? Lógico, vai levar isso para que em 2014 a gente consiga sim, né, lógico, atingir o objetivo nosso, que é passar fase a fase e o acesso à Série A3. Por enquanto, os trabalhos continuam, segundo o Breno, nas categorias de base do clube. E o técnico China, que não teve o contrato renovado, vai ajudar como consultor. Está durante 5 anos já nessa divisão, então ele tem um conhecimento muito grande de jogadores. E lógico que isso aproxima ele de um acerto para treinar o time no ano que vem. Você está visando o lucro e esquecendo o futebol. E a torcida precisa do futebol também para poder apoiar o time, né? Que situação é essa do Grêmio Prudente a ponto dos torcedores abandonarem de vez, né, a torcida pelo clube, torcer para que no ano que vem isso mude e o time conquiste novos torcedores. Pausa ligeira, já tem as pataquadas. E eu mostro também uma equipe de rugby feminino que tá dando o que falar em toda a região, tá imperdível, não sai daí.